Empresa boa se paga qualquer preço? Será que é melhor esperar o melhor momento de comprar alguma ação ou ir comprando sempre? Outro detalhe, se uma ação caiu, vale a pena continuar comprando para poder melhorar o preço médio ou esperar melhores momentos e fundamentos? Vamos falar se a ação se paga a qualquer preço. Olá pessoal, meu nome é Rafael, dá um like já na confiança, quem já conhece o canal e bora pro vídeo. E eu tenho gravado uma série de vídeos porque a minha filha já tá para nascer, então tô deixando alguns vídeos gravados prevendo a correria que vai ser aqui em casa. Então pode ser que um detalhe ou outro não esteja da mesma forma no momento em que eu tiver lançado esse vídeo, mas o intuito do vídeo vocês vão ver que não deve mudar. E esse vídeo foi uma ideia de um grande colega investidor que está sempre aqui comentando no vídeo, e já faço um agradecimento especial, em que ele diz que se encontra num impasse porque ele está pensando em comprar a TIM, mas está achando os preços esticados demais, e ele fala, será que eu devo ficar só de olho esperando uma queda para entrar em alguma empresa de comunicação, ou ir comprando e aportando para poder controlar o preço médio e melhorar a diversificação? Então, no final, eu quero responder a pergunta de uma forma mais direta, mas vamos falar de diversos tópicos para ir respondendo isso aos poucos. Então, o primeiro problema de comprar a qualquer preço é que a matemática acaba jogando contra você, porque quando você paga caro numa empresa, a expectativa futura de retorno cai, porque um PL muito alto, teoricamente, seria um retorno esperado muito baixo ou um crescimento extremamente elevado de uma empresa, e um preço sobre valor patrimonial muito alto, teoricamente, também detém uma pouca margem de segurança. E outro detalhe, para investidores como eu que estão visando dividendos, quando você tem um PL muito alto, provavelmente o dividend yield será muito baixo, porque para quem não conhece a fórmula, o dividend yield máximo de uma ação, ou seja, 100% de payout, é só você dividir 1 sobre o PL. Então, suponhamos que uma empresa detém um PL de 20. Então, o dividend yield máximo que ela poderia pagar seria em torno de 5%. E percebam que indicadores caros normalmente vêm dividendos baixos, porque quando a gente olha o gráfico dos últimos 20 anos do Banco do Brasil, percebam que o dividend yield encontra-se em laranja e o indicador de preço sobre lucro encontra-se em roxo. Então, em momentos que você tem um PL elevado, o dividend yield acaba ficando muito baixo. E em momentos que você tem PLs mais baixos, você consegue receber de 10 até meados de 15% de proventos. Então, cautela no momento de você comprar uma ação que já tenha um número esticado, principalmente olhando pelo indicador de PL, porque provavelmente você vai comprar uma ação já sabendo que vai receber poucos dividendos. E uma ação que historicamente tem um PL mais alto é a WEG, principalmente porque ano contra ano ela consegue superar as expectativas do mercado e entregar balanços cada vez melhores. Porém, percebam que o PL da WEG sempre ficou variando entre 18 a 35, 40 vezes. E o dividend yield também sempre ficou nessa faixa entre 1 a 3%. Então, quando você compra uma empresa que já tem um PL esticado, teoricamente, o dividend yield que ela poderia pagar seria baixo. Outro ponto que eu gostaria de mostrar nos gráficos seriam o retorno embutido da ação quando você compra acima da média do PL e quando você compra abaixo. Então percebam nesse gráfico do Banco do Brasil, em que o preço sobre lucro médio, olhando os últimos 10 anos, ficou em torno de 5,3 vezes. Então fiz algumas simulações sobre o retorno se você comparasse o Banco do Brasil com PLs acima do PL médio e alguma simulação se você comprasse abaixo. E vocês vão perceber que eu nem quis pegar o máximo do PL, o PL mais esticado não. Peguei alguns PLs médios um pouco acima da média para não parecer que eu quis fazer uma maquiagem no gráfico. Então, começando com algumas simulações, comprando com PL acima da média. Então, se você tivesse comprado em meados de 2017 com PL em torno de 10 a 11 vezes, você teria tido um retorno anual na casa dos 9%. E outra simulação, em 2019, com PL na casa de 9, você teria tido um retorno em torno de 5%. Porém, percebam agora algumas simulações
quando você compra o Banco do Brasil com PLs abaixo da média, assim como aconteceu em meados de 2020, que o PL estava próximo de 5 vezes abaixo da média, você teve um retorno de 21% ano contra ano, e também em meados de 2023, se você tivesse comprado com PL na casa de 4 a 4,5, você teria tido um retorno anual na casa de 21%. Então tem que ter cautela, porque no momento em que os indicadores estão esticados, historicamente você acaba tendo um baixo retorno sobre a ação. Segundo ponto dos riscos de comprar a qualquer preço é o risco de contração de múltiplos, ou seja, quando o investidor paga caro porque o mercado está eufórico, basta uma desaceleração para que o PL alto volte para a média histórica e o indicador de preço sobre valor patrimonial também volte para níveis mais razoáveis. Então, eu já falei aqui no canal diversas vezes sobre a lei dos grandes números, que quanto maior o número de observações, mais os resultados tendenciam à média. Então, quando a gente olha alguns indicadores da empresa, como ROI, PL, margem líquida, nós temos que pegar não apenas um ano, mas diversos anos, e à medida que a gente acumula mais dados, os números tendem a sempre convergir para sua média, mesmo quando estão esticados, seja para cima ou para baixo. Então percebam que o PL médio do Bovespa, olhando desde 2001, ficou na casa dos 10,89, e muita gente falava que entre 2018 e 2020 a bolsa brasileira estava sempre cara, mas esse fato não é verdade, porque a bolsa esteve barata, não foram em tantos momentos assim. Isso aconteceu na crise do subprime, na crise política entre 2011 e principalmente em 2015, e após a pandemia, em que os resultados das empresas cresceram de uma forma acelerada e as cotações ficaram praticamente lateralizadas. Então, um indicador que eu gosto sempre de estar olhando são as médias, porque teoricamente os números tendem a convergir a ela. Terceiro risco, que é o efeito psicológico da ancoragem, porque quando o investidor paga caro, ele acaba se ancorando no topo e ele recusa vender no prejuízo, mesmo quando o fundamento está piorando. Então ele tende a aumentar a exposição para poder baixar o preço médio, o que acaba ampliando ainda mais o risco. E aqui a gente chega em duas nuances. Uma é quando você vê que a empresa está derretendo, porém os indicadores continuam positivos, então isso poderia ser uma boa oportunidade. Outro detalhe é quando você vê que a empresa está derretendo, os indicadores estão negativos e mesmo assim você se recusa a perder dinheiro. Então quero dar um exemplo pessoal para vocês, porque eu fui um dos que caíram no conto do vigário do IPO da Ryzen e comprei ela em meados de 6 e pouco no seu IPO. E quando foi chegando em meados dos R$ 5,00, R$ 4,80, eu percebi que eu tinha caído no conto do vigário e na época já dava para ver que o PL da empresa estava bem esticado, mesmo no seu IPO o PL já estava de 20 vezes, e em 2022 o PL ainda encontrava-se em torno de 18 vezes. Então eu vi que não seria um bom momento de investimento. E quando estava em torno de 4,80 a 4,90, eu acabei me desfazendo da Ryzen. E se eu tivesse continuado a comprar, tentando fazer um preço médio, eu já teria visto o meu patrimônio derreter ainda mais. E perceba que se você tivesse investido 10 mil no IPO, hoje você teria R$ 140. Então ela derreteu mais de 80% num curtíssimo espaço de tempo. Terceiro risco de comprar a qualquer preço, você acaba tendo uma margem de segurança inexistente. No livro do Benjamin Graham, ele ensina que preço é o que você paga e valor é o que você está levando para casa. Então, quem acaba comprando caro elimina totalmente o espaço para erro, proteção contra choques, colchão em caso de revisão de lucros e resiliência em períodos de crise do mercado. Então aqui eu já queria até satisfazer a dúvida do colega, até falando um pouco sobre a própria TIM, porque quando você paga qualquer preço, percebam que eu tenho uma guia na minha planilha em que eu coloco quanto de dividendo eu espero receber numa determinada ação e qual seria a minha margem de segurança. Então, hoje, a renda fixa está pagando IPCA mais 7,5%.
E se eu esperasse receber esse mesmo dividendo da TIM, a minha margem de segurança hoje é negativa, em torno de 11% negativa. Então, falando especificamente da TIM, hoje eu acredito que os preços realmente se esticaram muito, até porque se a gente pega a cotação da TIM no último ano, ela já subiu cerca de 60%. E de tempos em tempos, o mercado acaba dando bobeira e deixando a TIM em preços mais confortáveis de aportes. E percebam também na minha planilha pessoal que o PL projetado é de 14,8 e o PL médio dos últimos 10 anos é em torno de 15. Então, olhando por esse indicador, você praticamente não tem margem. E hoje a TIM tem um payout de 100%, todos os seus lucros são repassados aos acionistas, então o dividend yield esperado da TIM é de cerca de 6,7%. Outro detalhe, mostrando o mesmo estudo, quando a gente pega um PL acima da média e PLs abaixo da média na TIM, mesmo sendo uma empresa excepcional, percebam que não seria tão vantajoso assim você comprar com PLs mais esticados, porque se você tivesse comprado em meados de 2018, quando o PL nem estava tão esticado assim, em torno de 24, o seu retorno anual teria sido em torno de 13%. E se você tivesse comprado em meados de 2021, outro ano que o PL nem estava tão esticado assim, o seu retorno teria sido de 17% ao ano. Porém, se você tivesse comprado com um PL abaixo das médias, em meados de 2016 a 2017, o seu retorno anual teria sido em torno de 19%. E se você tivesse comprado com um PL abaixo das médias, como aconteceu em 2021, o seu retorno teria sido de mais de 27%. Então, eu sou um daqueles investidores que acredita que preço importa. Sei que vários analistas por aí entendem que preço não importa, que a ação boa se paga qualquer preço, mas essa não é a minha visão de investimentos. Eu prefiro esperar que a empresa entre em preços confortáveis e vocês podem ter certeza que em algum momento, mesmo as melhores empresas entrarão em bons preços. Hora ou outra, o mercado acaba que vai bater nessa empresa e aí você poderia ter um bom ponto de compra. Mas eu quero saber aqui nos comentários o que você acha dessa questão, se o preço importa ou não. E vale a pena fazer preço médio em ações quando elas estão derretendo? Conta aqui nos comentários. Eu quero saber, eu já contei diversos mal investimentos que eu fiz aqui no canal e eu quero que você me conta nos comentários aqui embaixo o seu mal investimento. No mais, deixa um ótimo dia para vocês e um abraço.